Hello, gente, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre ter atitudes de coragem para realizar certas coisas das quais você talvez esteja aí postergando um pouco mais. Então, antes da gente entrar nesse assunto, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Talvez você não esteja se sentindo pronta para dar um segundo passo ou para dar até mesmo o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica postergando certas ações porque é uma ação que é muito diferente daquilo que a gente já está acostumado. A gente tende a fazer aquilo que a gente já conhece, porque isso é mais fácil. Então, vamos pensar numa profissão. Você está acostumado a desenvolver determinadas tarefas dentro da sua profissão, dentro da sua área. Quando você vai para um novo desafio, para uma área nova, é tudo muito mais difícil. E o esforço tem que ser muito maior. Não dá para ficar buscando motivações externas para fazer a coisa acontecer. A gente simplesmente precisa fazer determinadas coisas acontecerem. Para quem trabalha dentro de empresa e sabe bem como que é isso, você precisa simplesmente ir lá e fazer acontecer. E quando isso é voltado para a nossa vida, ou caso você seja uma empresária, ou você está buscando dar um passo diferente na sua vida pessoal, é muito mais fácil a gente postergar, é muito mais fácil a gente simplesmente deixar de lado e seguir no nosso ciclo ali infinito do qual a gente já está acostumado. Então entra ano e sai ano e a gente continua fazendo a mesma coisa. E algo que eu fui aprendendo com as minhas experiências até hoje é que a gente faça, mesmo que a gente não se sinta pronto. Eu sei que parece uma frase, um conselho assim, que a gente vê na internet e tal, e é lindo, maravilhoso, mas na hora de fazer é outro rolê, né? Mas ainda assim, é realmente um conselho muito útil. Só que a gente precisa entender alguns pontos desse conselho para que a gente não saia fazendo coisas aleatórias no meio do caminho e acabe até mesmo se frustrando depois. Então, tem determinadas ações que, para a gente modificar, vamos supor, você vai fazer uma transição de carreira. Como o próprio nome diz, é uma transição. Existe um processo para você fazer isso. Não dá para você simplesmente largar tudo da noite para o dia, não quero mais, pronto, acabou. E aí você vai fazer uma outra coisa se você não tiver, por exemplo, uma segunda renda, ou então, às vezes, um dinheiro guardado, né? Algo que vai te sustentar aí por pelo menos mais um ano, até que você fique bem nessa nova carreira. Então, até que você se solidifique um pouco mais nessa nova carreira. Então, tem algumas coisas, assim, que a gente precisa pensar antes de agir, para poder agir com mais assertividade. Mas isso também não é nada muito complexo. É simplesmente entender o que você precisa para se estruturar para fazer tal atividade, vamos dizer assim, acontecer. Já para outros tipos de mudança de atitude, você simplesmente precisa começar. Então vamos supor, eu sempre dou exemplo, né, de trabalho porque eu acho mais fácil dar esse tipo de exemplo. Mas vamos pensar num relacionamento. Num relacionamento, para você, por exemplo, criar coragem e comunicar aquilo que você sente para o seu parceiro, comunicar o que você acha que precisa mudar, você vai precisar falar a primeira vez. Você pode até pensar antes no que você vai falar, em como você vai falar, mas você vai precisar falar uma primeira vez. Senão você nunca vai falar e você vai começar a se anular cada vez mais. Então, essas atitudes que a gente precisa ter, mesmo que a gente ainda não se sinta pronta, até mesmo para a transição de carreira que eu trouxe aqui. Pode ser que você tenha a sua reserva financeira, pode ser que você tenha já uma estrutura para isso, mas você não dá o primeiro passo porque você tem medo de dar o primeiro passo. Talvez seja a carreira dos seus sonhos e você tá com medo. O que acontece quando a gente tem esse medo todo? A gente, é como eu falei, a gente já está habituado a um ciclo, a um determinado estilo de vida, e aí a gente precisa mudar isso. E na mudança vem aquele friozinho na barriga que fala, eu não sou capaz,
Talvez eu não consiga, ou e se eu não conseguir? E se der tudo errado? Isso é algo que acontece muito com a gente fica colocando várias coisinhas na nossa cabeça. Então a gente precisa tentar modificar esses pensamentos para, e se der certo? E se de fato eu fazer acontecer? Eu entendo que essa é a carreira dos meus sonhos. Eu entendo que nesse relacionamento eu preciso me comunicar, eu preciso falar o que eu sinto para que as coisas melhorem, ou para que eu saiba com quem eu estou do meu lado. Que também pode acontecer algumas mudanças aí na frente diferentes, né? Quando envolve mais uma pessoa, você nunca sabe qual vai ser a reação. Mas a gente precisa, sim, dar esse primeiro passo. E entender que a nossa mente, ela vai tentar nos sabotar em determinadas situações. E nessas situações, esse vai ser o momento que você vai olhar para dentro e vai conversar com a sua própria mente. E vai falar, sabe aquela cena que tem o serzinho do bem e o serzinho do mal aqui? Aí o serzinho do mal tá aqui tagarelando. Então a gente tem que pegar o serzinho do bem e falar assim, vamos conversar aqui. Vamos fazer isso acontecer. Porque eu posso passar mais 10 anos da minha vida desse jeito, ou eu posso começar a fazer as mudanças que eu sinto que são necessárias. Então comece pelos pequenos passos. Comece a fazer aquilo que você acha importante, que você acha necessário para sua vida. Comece a ter aquelas pequenas atitudes que vão te trazer mais felicidade no seu dia a dia, mais alegria. Talvez você saiba exatamente o que você precisa fazer, talvez você saiba exatamente o que você quer, mas você não consegue fazer, você não consegue agir. Então busca encontrar essa coragem que você tem, entender, ter uma conversa séria com você mesmo. Eu, há um tempo atrás, eu coloquei uma frase pra mim que foi muito importante na época, que era: se leve a sério. Porque se você não se levar a sério, ninguém vai te levar a sério. E é uma coisa que eu tava vendo um pouco na minha vida, sabe? Então, a gente precisa se levar a sério, estar determinada com o seu propósito, com aquilo que você deseja. Então, se leve a sério. Perceba a importância que você é, perceba a capacidade que você tem, porque você tem. E aí comece, de fato, a tomar as ações necessárias, mesmo que com pequenos passos iniciais. Então, fica a reflexão para hoje. Você quer ter mais 10 anos, talvez fazendo algo aí que você não gosta, talvez num relacionamento que não tá dando certo, que você não tá conseguindo se comunicar, que você não tá conseguindo ser quem você é? Ou você vai começar a tomar pequenas atitudes hoje? Não necessariamente é deixar tudo para trás. É como a gente conversou aqui. Mas é criar essas pequenas atitudes para ver, talvez, você pode mudar dentro de onde você tá. Então, vamos supor, num emprego, você tá trabalhando dentro de uma área, mas você trabalha de uma maneira da qual não tá legal para você. Como eu posso trabalhar diferente aqui? Como eu posso fazer diferente? É a área que eu gosto, tem as pessoas que eu gosto, eu tô na empresa que eu gosto. Como eu posso fazer um pouco diferente aqui dentro? Se eu me sinto desmotivada hoje, né? Num relacionamento, como eu posso me comunicar melhor com meu parceiro? Então, fica com essa reflexão sobre esses 10 anos. É um pouco impactante, para mim, pelo menos é um pouco impactante, mas vai fazer a diferença. Porque daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, você já vai estar se sentindo uma outra pessoa. Você estará muito mais contente com quem você é, com quem você está se tornando. Eu não vou falar hoje sobre o ponto da gente já reconhecer as coisas boas na nossa vida. Eu falo bastante sobre isso aqui. Mas hoje o que eu quis trazer realmente são as mudanças que a gente sente necessidade que a gente não faz. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, o que bateu aí no seu coração de alguma forma, que eu quero saber, eu quero conversar um pouco mais com vocês pra gente se conhecer um pouco melhor. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e envie esse vídeo para quem você acha que vai fazer a diferença também, pelo menos um pouquinho a diferença aí na vida dessas pessoas. Então, compartilha com alguns amigos, tá bom? Um beijo e até amanhã com mais vídeos aqui no canal.